Imagine receber uma chamada de um ladrão às 4 horas da manhã. Ele diz: "Vou ser bem claro. Quero que você saiba que hoje à noite, às 8 horas, vou entrar em sua casa e roubar suas coisas." Se você o levar a sério, o que fará? Terá a polícia à espera do ladrão ou se armará para proteger sua família e seus bens? Jesus apresentou esta mesma ideia ao continuar o seu discurso no Monte das Oliveiras. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o seu Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada sua casa. Por isso, ficai também vos apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus capítulo 24, versículo 36 ao 44. A questão se complica quando chegamos a esta parte do discurso, e as dificuldades de interpretação não diminuem. Parece que Jesus mudou sua ênfase nesta altura do texto. Alguns comentaristas creem que até o versículo 35 ele falará apenas sobre a destruição de Jerusalém. Mas nesta altura do texto, Jesus mudou sua atenção para os assuntos concernentes à sua vinda final, no tempo da consumação de seu reino. Outros argumentam que a passagem anterior, que se refere à vinda de Jesus em glória, não se refere à sua vinda no ano 70 depois de Cristo, e sim à sua vinda final e categórica no final da história. Ainda há outros que sustentam que Jesus estava seguindo um padrão profético do Antigo Testamento. Às vezes, na profecia do Antigo Testamento havia um cumprimento próximo, mas também um cumprimento final no futuro. Esta passagem específica tem sido vista também como uma refutação à minha posição de que estas coisas já aconteceram no passado. É importante lembrar que todo este discurso foi provocado pelo anúncio de Jesus, no sentido de que o templo seria destruído em Jerusalém. À luz deste anúncio, os discípulos lhe fizeram 2 perguntas. Primeira, quando sucederão estas coisas? E segunda, que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? Seria muito mais fácil se Jesus tivesse respondido à primeira pergunta com os sinais que indicou: fomes, terremotos e guerras, e depois terminasse por dizer: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E somente então prosseguisse para falar de sua vinda. Infelizmente, para a tarefa de interpretação, ele disse: tudo isto. Muitos acreditam que tudo isto se refere a todos os 3 eventos: a destruição de Jerusalém, a destruição do templo e a vinda de Cristo. Esta é a questão que tem provocado tanto ceticismo e críticas tanto de Jesus quanto da confiabilidade da Bíblia. Admiro-me deste ceticismo. Meu entendimento das palavras de Jesus é que ele estava dizendo essencialmente: posso dizer-lhes que estas coisas acontecerão dentro dos próximos 40 anos, mas não sei o ano, o mês, o dia ou a hora. Além disso, muitos leitores se inquietam com o fato de que Jesus disse que não sabia o dia nem a hora. Se isso é verdade,
como ele poderia ter dito que tais coisas aconteceriam dentro de 40 anos? Seria necessário poder sobrenatural para alguém ser capaz de predizer a destruição do templo e de Jerusalém com tamanha exatidão tão impressionante. Porque a capacidade sobrenatural de Jesus se limitava à generalidade. Porque Jesus não podia nos dar mais detalhes específicos. Isto não é um grande problema. Se temos um entendimento ortodoxo da encarnação, o Concílio de Calcedônia, em 45 d.C., reconheceu claramente a natureza misteriosa da encarnação, confessando a Cristo como alguém que possuía duas naturezas, divina e humana, e em uma única pessoa. Os seres humanos são incapazes de um entendimento exaustivo de como as duas naturezas de Jesus são unidas em uma única pessoa. Mas o Concílio de Calcedônia definiu com clareza os limites de nossa especulação concernente ao mistério da encarnação. O concílio afirmou que Jesus é vera homo, vera Deus, significando verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. A verdadeira humanidade de Jesus está unida com a verdadeira deidade da segunda pessoa da divindade. O limite que o concílio estabeleceu é visto na insistência do Credo de Calcedônia, de que esta união foi sem mistura, confusão, separação ou divisão. Cada natureza retinha seus próprios atributos. Isto significa que a encarnação não resultou numa única natureza mesclada, na qual a deidade e a humanidade são fundidas, de modo que o divino não é verdadeiramente divino e o humano não é verdadeiramente humano, resultando numa Tenchukid, uma terceira coisa que não é Deus, nem homem, mas algo diferente. O concílio foi muito cuidadoso em insistir que cada natureza de Jesus retém seus próprios atributos. Uma natureza humana deificada não é mais humana e uma natureza divina humanizada não é mais divina. Todavia, na encarnação, os atributos da deidade permanecem na natureza humana e os atributos da humanidade permanecem na natureza divina. Há ocasiões no ministério de Jesus em que ele manifestou claramente sua natureza humana. Por exemplo, ele teve fome, cansaço e foi suscetível à dor física. Sua natureza humana não possuía onisciência. Por outro lado, a natureza divina comunicava frequentemente conhecimento sobrenatural à natureza humana de Jesus. Houve ocasiões em que Jesus falou coisas que nenhum ser humano jamais poderia ter sabido. Mas esta verdade não significa que a natureza divina comunicava tudo à natureza humana. Por isso, quando Jesus disse, não sei o dia e nem a hora, estava falando da sua humanidade. A natureza humana não é onisciente. De acordo com a sua humanidade, Jesus sabia que a estrutura de tempo para o cumprimento de sua profecia seria dentro de 40 anos, mas não sabia os demais detalhes. Criamos muitos problemas para nós quando tentamos deificar a natureza humana de Jesus. Neste caso, a natureza humana de Jesus sabia a estrutura de tempo geral de uma geração, mas não o dia e nem a hora. Ele prosseguiu e descreveu as circunstâncias de sua vinda. Não tenho certeza se ele apenas falava do julgamento de Jerusalém ou também do que acontecerá no tempo de sua vinda final. Mas, em qualquer dos casos, há um senso de alerta e de urgência. Jesus disse, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. O que Noé e Jesus têm em comum aqui? Deus falou a Noé sobre o dilúvio vindouro e ordenou que ele trabalhasse na construção de uma arca. Você pode imaginar como os amigos de Noé devem ter zombado dele? Mas Noé continuou trabalhando enquanto o povo continuava rindo,
não dando atenção ao julgamento que estava próximo. Nos dias de Noé, as pessoas ficaram comendo, bebendo e se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e começou a chover. Todos os zombadores logo descobriram que Noé sabia exatamente o que estava fazendo. Hoje, todo mundo está cheio de pessoas que zombam como os críticos de Noé. Nosso Senhor adverte que cada um de nós será chamado a prestar contas, mas ninguém sabe quando isto acontecerá. Entretanto, vivemos tranquilos, comendo e bebendo, e caçoamos daqueles que advertem sobre o julgamento de Deus. Afinal de contas, Deus não é um Deus de amor? Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. O julgamento de Deus cairá sobre os homens quando ninguém estiver aguardando ou esperando. Jesus disse no versículo 43 e 44, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vos apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá.